Uma das primeiras coisas que foi, inclusive, o Rodrigo Vinhas, que é o meu mentor, abriu falando sobre a gente colocar intenção, verdadeira intenção naquilo que a gente quer conquistar. E aí eu trouxe um aspecto aqui para vocês que é o seguinte: colocar intenção na mesma proporção que você coloca o tempo. E eu vou explicar sobre isso agora. Muitas de vocês querem ser terapeutas, têm vontade de ser terapeuta, têm vontade de ajudar pessoas, têm um desejo genuíno de desenvolver a terapia como profissão. E, gente, um monte de comentário aqui travou e eu não tava vendo, ó, um monte de turma 12 aqui, maravilhosas. E aí, ó, olha quantas alunas aí são do Eu Terapeuta Empreendedora, tá vendo? E aí, vocês têm uma verdadeira, um desejo genuíno de serem terapeutas. É uma verdadeira intenção, né? Vocês estão com vontade mesmo de ajudar pessoas, de se desenvolverem. E aí você tem aquele desejo de estudar, desejo de transformar pessoas. Você tem um propósito, né? E você tem a disposição mesmo. Você fala, cara, isso aqui é meu propósito. Eu tô num momento de vida que eu passei por um perrengue, eu tive problemas, eu precisei me desenvolver e eu vi que quando eu me desenvolvi, minha vida mudou. Aí você vê esse desejo genuíno de querer mudar a vida das pessoas, né? E você vai buscar isso como sendo como sendo uma profissão. Só que muitas mulheres têm muita dificuldade de ver terapia como profissão, né? E a gente teve até um caso agora na turma 12, que eu tava lá no meio da minha imersão, quando eu li eu falei, peraí meninas, isso aqui é profissão. Isso aqui não é um lugar da mãe que tem amor pelo filho, quer mudar o filho. É profissão, é técnica, é desenvolvimento, é estudo. Então eu sempre trago vocês pro aterramento, né? Porque senão vai virar a missionária, assistente social, gratuita. Não vai ver a terapia como profissão. E aqui o que eu ensino é ser profissional, é ganhar dinheiro com isso, é ser bem remunerada pela transformação que você gera. Quando você vai num médico, né, ele vai lá, te ouve, às vezes ele nem te passa nada, ele não cobra a sua consulta, é a profissão dele. Ele estudou, né, ele se desenvolveu para isso. E você precisa entender que terapia desenvolver um processo terapêutico, né, estar no lugar de quem está desenvolvendo uma terapia é uma profissão. A profissão é ser terapeuta. E isso está muito avacalhado no mercado. Está muito jogado no mercado, né? Outro dia eu vi essa formação completa por R$59. Tá de sacanagem, né, gente? Formação completa por R$59 é a promiscuidade do mercado. Por que é a promiscuidade do mercado? Porque com R$59, os R$59 hoje foi café da manhã que eu tomei no hotel. Então não dá para você pensar que tem uma formação completa para uma terapeuta por R$59. Porque a pessoa não vai estudar, a pessoa não vai se formar, ele não tem conteúdo, porque alguém para passar um conteúdo, ela levou um tempo para se formar, ela levou um tempo para estudar, ela gastou dinheiro, ela investiu tempo. Então, a sua intenção é genuína, a sua intenção, ela é verdadeira. Agora, eu te pergunto, o tempo que você disponibiliza para ser a terapeuta que você quer ser, que você deseja, que você acha que você vai transformar a vida das pessoas, que você quer ver o resultado que teve na sua vida, você tá liberando o tempo necessário para isso? Tá se dedicando em um tempo necessário, tanto quanto da vontade, do desejo, olhar para o futuro, pensar no mundo melhor? Isso tudo tá no campo da intenção. Propósito, disposição para ser realmente uma terapeuta, isso tudo é genuíno em você. Agora, você tá liberando tempo para que essa intenção esteja completamente conectada, proporcional ao tempo que você libera para essa intenção. E o que é o tempo, meninas? É prática, é praticar. Por isso que no curso tem muita prática. Por quê? Porque é a prática que vai trazer o seu conhecimento técnico, né, que está aqui no nosso cognitivo, e você vai ver isso acontecer com o seu cliente. Então, você está dedicando o seu tempo, né, para uma prática efetiva? Você está dedicando o seu tempo para os estudos? Tem muita terapeuta que faz o cursinho de final de semana, bota lá que ela é terapeuta, mas nunca mais estudou, né? Se eu fizer 2 perguntas para ela, não sabe responder. Ela não sabe responder, porque ela não estudou, não se desenvolveu,
não se capacitou de verdade, ela pá. Então ela não está dedicando o mesmo tempo com a intenção, quero ser terapeuta, mas o tempo de estudo não tem. O tempo de dedicação não tem. O tempo de prática não tem. E o tempo de planejamento. Nós temos uma dificuldade muito grande em planejar os nossos próximos passos. Eu quero que vocês comecem a perceber a sua intenção como terapeuta e o seu tempo dispensado à profissão é o mesmo? Porque, cara, se o médico, ele liberar o tempo dele para ele se desenvolver como médico, o mesmo tempo que a maioria das terapeutas oferecem, ia morrer todo mundo, porque o médico não ia saber atender ninguém. Se o médico liberar o mesmo tempo de prática, de estudo, de dedicação, de planejamento, de aprofundamento, que a terapeuta normalmente libera para ser uma terapeuta realizada com profissão, se o médico fizesse isso, muita gente estaria morrendo. Porque o médico se dedica, ele se entrega, ele estuda, ele passa a noite acordado, ele acorda cedo, ele vai plantão, ele pratica. Por isso a gente vive, por isso que os médicos são competentes. Mas a terapeuta quer paz e amor, gratidão, namastê, e acha que é terapeuta. Não é, meus amores. Então você vai precisar colocar aqui, ó, intenção e tempo como meta de vida. Meta de vida. Sei de muitas terapeutas que chegam e dedicam muito mais tempo ao neto, à filha, ao marido, à casa, ao supermercado, à limpeza. E se diz terapeuta, mas ela não para em nenhum momento para estudar. Ela não se desenvolve, não é terapeuta, meus amores. É dona de casa, mas não é terapeuta. Não tem jeito. Aquilo que você se dedica mais tempo na sua vida é o que você é. Se você dedica todo o seu tempo, 80% do seu tempo da vida cuidando da casa, dos netos, do marido, do filho, tu é dona de casa. Se você dedica 80% do seu dia livre, né? Livre assim, tirando a hora que você dorme, o banho, as obrigações, para estudar e se desenvolver, você é terapeuta. A prática é isso. Não tem outra forma. O importante de vocês saberem é que existe um caminho para crescer. Porque eu digo que falta de cliente é sintoma, né? Falta de cliente é sintoma. Eu fiquei uns 4 meses, 5 meses sem atender. Não aparecia ninguém pra mim, gente. Quem era vinha de indicação, mas assim, clientes novos, gente nova chegando, não. Por quê? Porque eu não estava bem. Então, eu não estava bem, eu não estava estudando, eu não estava dedicando, eu não estava planejando, eu estava olhando para uma dor que eu estava sentindo, né? E aí, o que aconteceu? A minha vida, o meu campo fechou. A minha profissão fechou. Porque se eu não dedico para a minha profissão não cresce. Então, o primeiro ponto é esse. O seu eu de hoje, tá? O que o seu eu de hoje tá fazendo, ele vai refletir no seu eu de amanhã. Então, se você quer ter resultado, você precisa começar hoje. Você precisa começar agora. Você precisa tomar uma decisão para você ter esse passo. Como que a gente vai construir isso, tá? Eu falei que o eu de amanhã vai depender do eu de hoje. Meu eu daqui a um ano vai refletir tudo que o meu eu de hoje, de amanhã e depois construiu para chegar lá. Então, eu vou falar 4 coisas para vocês desenvolverem que são muito importantes para que o seu eu de amanhã esteja mais desenvolvido, mais faturando mais, tendo mais resultado, fazendo o que ama, se sentindo mais seguro, se sentindo mais apropriado da própria profissão de terapeuta. Então, vamos lá. Primeiro ponto, atitude. Tem gente que tá vendo a coisa acontecer, não toma uma decisão na vida, não toma uma atitude. Atitude é levantar a bunda da cadeira e fazer o que precisa ser feito, ponto. Isso é atitude, né? Atitude é eu levanto e vou estudar. Eu não fico comendo pipoca, pipoca não me ganha. A série no Netflix não me ganha. O Faustão não me ganha. Eu levanto e vou estudar. Eu planejo um horário de estudo. Eu me desenvolvo, eu me comprometo com o meu crescimento. Então, a atitude é o primeiro ponto. O seu eu de amanhã, para ele ser diferente do seu eu de hoje, ele precisa desenvolver mais atitude. Porque a atitude que você tem te trouxe até aqui. Se você continuar com a mesma atitude, você vai continuar no mesmo lugar. Então, precisa ter atitudes diferentes para alcançar lugares diferentes. E aí, meus amores, o outro item que eu trouxe aqui é aprende, aplica. Aprende, aplica. É o que eu tô fazendo aqui. Eu ia jantar, não deu tempo. Vocês viram que eu entrei um pouquinho atrasada na live, né? Que eu tava organizando aqui ainda o meu mapa. Mas eu tinha um compromisso. Que era vir aqui
colaborar com vocês, ensinar o que eu aprendi. Por quê? A maioria que está aqui são minhas alunas, a maioria aqui gosta do conteúdo que eu trago, então eu aprendi e eu vim o quê? Aplicar. Aplicar como? Ensinando. Esse é o meu trabalho hoje. Hoje eu ensino método, ensino empreender, ensino sobre mentalidade. Esse é o meu trabalho. Então, o que eu vim fazer aqui? Ensinar vocês. O que você vai fazer hoje, né? A partir de hoje, no seu eu de hoje. Sempre praticar o que você aprende no grupo que você tá. Lili, eu não sou boa de dar aula, eu não sei falar. A aluna que eu tava conversando ainda agora, tava falando sobre criar autoridade, mas que ela ainda tem dificuldade de se colocar. Ela acaba ficando um pouco nervosa e ela prefere usar o teleprompter. O que é o teleprompter? É um programinha que tem, que vamos supor, se eu tivesse escrito essa live, eu poderia estar ligando um teleprompter aqui numa tela do lado e eu só estar lendo o que está escrito. Eu não me arrisco vir aqui falar o que eu sei. Então, por exemplo, eu tenho um mapa, porque se deixar, minhas 10.000 ideias tomam conta da live e eu me disperso. Então, eu faço um mapa. Mas nesse mapa só tem os pontos de referência para eu não esquecer, né? O que eu tô colocando aqui de exemplo vem na minha cabeça, ó. Aqui tá intenção e tempo, intenção, prática, estudo, dedicação, planejamento e outro aqui. Isso tudo eu fiz aqui, sentada, organizando da minha ideia. Eu amanhã e eu de hoje. Atitude, pensamento, comportamento, emoção, que é o que eu tô falando. Então, é muito importante vocês entenderem que o que faz você ficar boa na sua forma de falar não é o teleprompter. O teleprompter tá escrito. Você tá ganhando uma falsa segurança. Teleprompter é pro William Bonner, que tá lá no Jornal Nacional, cada dia uma notícia diferente. Agora, o assunto que você vai dominar, você precisa falar com o pé nas costas, sabe? Você precisa fazer de forma que você, por exemplo, eu não sei tudo. Vocês podem me fazer uma pergunta que eu vou me bananar, não sei, vou falar, não sei, vou pesquisar e depois eu falo. Mas do momento que eu me proponho a vir aqui falar de assuntos com vocês, é assunto que eu sei. Então eu me preparo para isso. Eu pulei uma coisa aqui, que eu fui pro Aprende e Aplica, mas eu tava falando do eu de amanhã e eu de hoje. Vou voltar no eu de amanhã, no eu de hoje. Desenvolver atitude, pensamento voltado para resultado, alinhado com aquilo que você tá fazendo. Por quê? Eu vejo muitas mulheres, meus amores, muitas mulheres, são poucas não. A gente tá falando com ela aqui, ela tá pensando em outra coisa. Aí daqui a pouco eu termino de falar, ela vem fazer a pergunta do que eu tava falando. Tá onde, meu amor? Tá onde? Concentra o pensamento para aquilo que você quer. Concentra o pensamento para aquilo que você quer alcançar. Então, concentrar o pensamento é ter foco, né? É organizar o seu espaço para você estudar. Já teve situações de terapeutas virem fazer a certificação, aí começava a aula, ela tava deitada no sofá com 10.000 almofadas, com o celular assistindo. Eu falei, isso não é postura para entrar numa certificação. Não é postura para entrar numa capacitação. Imagina se eu venho dar uma live para vocês, jogada ali no canto. Ó, gente, tô dando uma live aqui, a minha live hoje é sobre... eu vou falar... Não, nem ia ter ninguém aqui. Então, você precisa direcionar o seu pensamento para o resultado que você quer ter. Começar a colocar intenção e presença, né? Eu vejo às vezes no grupo, a gente tá falando de uma coisa, a pessoa não lê o grupo, ela vai lá e bota outra coisa. Para! Olha o grupo, pensa, absorve aquela informação, porque muitas das informações já estão disponíveis para vocês. Vocês só não estão aproveitando. Então, o seu eu de amanhã, ele depende do seu eu de hoje, da presença, do desenvolvimento do seu eu de hoje. E eu costumo dizer assim, você quer ser uma pessoa muito foda? Começa a ser fodinha onde você tá. Porque não dá pra ser foda no mundo se no grupo que você tá, você não tá atenta. Se no grupo que você tá, tu é perdida. Se no grupo que você tá, você é a pessoa que nunca sabe de nada, mas quer ser foda no mundo. Mas no grupo, que é pequenininho, tá tudo escrito, não consegue dar conta. Então começa a ter atitude e pensamento no lugar micro, no pequeno lugar que você tá. E aí você vai aumentando isso, porque o seu eu de amanhã depende do seu eu de hoje começar a treinar isso. E mais, o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa atitude gera uma emoção. A emoção da pessoa que tá lá jogada, né?
cama, paguei uma certificação de R$3.000, mas assisto deitada, não tô nem aí pra hora do Brasil, a emoção dela, ela tá representando no corpo físico dela e pra todo mundo que tá vendo que é preguiça, falta de postura, desleixo. E aí, meus amores, o seu corpo é muito inteligente, o seu cérebro é muito inteligente. Quando você chega diante de uma praia e você tá de férias, o teu corpo dá uma relaxada, porque ele sabe que você tá de férias. Você boceja, você pede uma cerveja, você pede um drink. Mas quando você está no seu trabalho, o seu corpo também atua para que você tenha sucesso. Se você não tem uma postura de sucesso quando você está estudando, quando você está se conectando com o seu saber, o teu cérebro, as tuas emoções estão imprimindo em você o resultado de uma pessoa que não está comprometida. Tudo existe, para tudo aqui existe uma inteligência. Quando eu falo da complexidade do ser humano, eu estou falando da inteligência natural que tem entre todas as nossas inteligências, tá? Que é a inteligência cognitiva, a inteligência emocional, a inteligência do nosso corpo físico, a inteligência espiritual, né? A gente tem um propósito de vida, mas não tem comportamento para quem quer viver propósito de vida. Tá só não, porque eu estou espiritualizada, eu quero viver fazendo o que eu amo, mas não tem um comportamento de quem quer fazer o que ama. E aí entra em conflito. E aí eu chamo de inteligência vibracional. O teu corpo é tão inteligente que ele vai vibrar naquilo que você está emanando. Então começa a perceber se o teu eu de amanhã que você deseja ser, ele está entrando em conflito ou em ressonância, em acordo com o seu eu de hoje. Não, estou fazendo o movimento certo, eu estou me desenvolvendo, estou estudando, estou dedicando mais tempo. Beleza. Não estou. Não estudo, não faço, quero ser terapeuta, mas eu não estudo, eu cuido de todo mundo, mas não cuido da minha profissão. Então você vai continuar sendo uma cuidadora e não uma terapeuta. Porque aquilo que a gente bota mais energia é o que a gente é. Não tem fórmula mágica. Próximo ponto. Sucesso é, complementando tudo o que eu já falei aqui, é muito mais sobre comportamento do que sobre simplesmente saber. Tem muita gente que sabe muito mais do que eu, que é aquela pessoa rodapé de livro. Ela sabe onde é que tá a página tal, o que está escrito. Ela sabe quais são os capítulos. Ela sabe qual é a edição do livro que ela tem. Não sei nada disso. Mas essa pessoa não tem um comportamento empreendedor. E aí, meus amores, tu pode estudar. Se você não for empreendedora, tu vai saber pra caramba e não vai compartilhar isso com ninguém. Você não vai falar, não vai vender, não vai saber se expressar. Então, primeiro, na certificação, a gente constrói conteúdo e uma forte identidade como terapeuta. Então, sucesso é muito mais sobre comportamento do que sobre simplesmente estudar. Porque você pode estudar, pode ser boa pra caramba. Mas se você não tiver o comportamento adequado para o seu crescimento, para o seu posicionamento, para o seu empreendedorismo, você vai continuar no mesmo nível. Você só vai ser uma terapeuta que sabe muito, mas não vai ser empreendedora. Então, o que eu quero falar para vocês? É consistência. Todo dia um pouquinho mais. Todo dia melhor do que ontem. Todo dia 1% melhor. 1% melhor todo dia, só isso. E aí, infelizmente, né, aquela pessoa que estuda e não consegue colocar nada para fora, ela não ganha nenhuma autoridade. Ela é só uma estudiosa. Quem tem autoridade é quem se expressa, quem fala, quem mostra, quem ensina, quem educa. Quanto mais você ensinar para sua audiência, eu vou chegar nesse ponto aqui hoje, sobre ensinar, mais você vai mostrar a sua autoridade, beleza? Então agora eu vou partir para um outro conteúdo que eu trouxe de lá. Quando vocês começam a ficar chateados que não tem ninguém novo no seu Instagram, só tem a tia chata, aquelas pessoas do seu trabalho anterior, né? As terapeutas que fizeram curso em você em outros lugares, e aí você tá postando e só quem tá curtindo não é o seu cliente, eu vou te explicar duas coisas sobre isso, tá? Tem o tráfego orgânico e tem o tráfego pago. Lili, o que é tráfego? Tráfego é aquilo que acontece na rua toda hora, gente passando, né? Toda hora eu tô aqui, tô ouvindo o barulho do ônibus passando, tô ouvindo o barulho do carro passando,
daqui a pouco passa alguém de bicicleta, dá uma freada com a bicicleta, eu tô ouvindo, tem tráfego passando na rua, passou uma moto agora. A mesma coisa você precisa perceber quem é que tá passando no seu Instagram. Acho que vocês conseguem ver o Reels que eu fiz essa semana sobre uma frase que meu mentor fala, né? Se você anda com 3 pessoas de sucesso, você vai ser a quarta. Se você anda com 3 idiotas, você vai ser a quarta. Por quê? Porque as pessoas estão ensinando o que elas sabem. E se você está andando com gente idiota, você está aprendendo idiotice. Então, bem provável a gente fique idiota convivendo com pessoas idiotas. Se a gente quer ter sucesso, a gente precisa estar conectada com essas pessoas, porque a gente também está criando uma mentalidade, atitude, não falei de atitude, pensamento, comportamento, emoção, de sucesso. E aí, eu também vou me tornar essa pessoa de sucesso. Então, eu fiz esse Reels. E esse Reels, ele tá com mais de 7 mil visualizações. Eu nunca tive isso. É sempre 1.000 e pouco. Acho que quando vocês clicam ali, dá pra ver quantas visualizações tem. E aí, o que acontece? Foi um conteúdo que, quando eu percebi, tinha um monte de gente nova no meu perfil. Eu falei, gente, não tô fazendo lançamento, não tô fazendo tráfego pago agora e tal, não sei o quê. Eu falei, como assim? Muita gente, novos seguidores, seguidores. Eu falei, caramba, o que é isso? E aí eu fui ver, tava vindo desse Reels. Esse é um tráfego orgânico. O que é um tráfego orgânico? São pessoas que pegaram o meu conteúdo e impulsionaram, tá? Pegaram aquela setinha e colocaram para mais pessoas verem. Então, por conta dessas pessoas que empurraram o meu conteúdo, obrigada, empurraram o meu conteúdo para mais pessoas, outras pessoas assistiram, gostaram e começaram a me seguir. Isso se chama tráfego orgânico. Por que isso aconteceu? Porque o conteúdo foi bom. Conteúdo ruim, ninguém impulsiona. Isso é tráfego orgânico. É um bom conteúdo que as pessoas gostaram, que as pessoas colocaram para frente, mais pessoas de interesse chegaram. Porém, tem um tráfego pago. O tráfego pago é o botãozinho. Vou fazer aqui ao vivo para vocês, tá? Sabe esse aqui? Terapia é um dom? Aí eu puxo pro lado e falo de quem senta a raba na cadeira e estuda. Porque eu adoro terapeuta que vem. Não, porque terapia é dom. Porque eu sou terapeuta por dom, tá? Estudar fica onde, meu amor? Tem dom não, tem que estudar, né? Pode ter dom, mas tem que estudar. Porque tem muita gente que não tem o dom de ser terapeuta, estudou e tá melhor do que quem tem dom. Porque não é sobre ter dom, é sobre estudar. É sobre ser profissional. Ó, vou pegar os insights desse post. Ele tem 102 likes, ele tem 27 comentários, ele está com 11 compartilhamentos e ele está com 8 salvamentos. A bandeirinha salvamento. A métrica da bandeirinha é muito legal, porque o Instagram entende que as pessoas gostaram do meu conteúdo. E se a pessoa compartilha, mais ainda, ela gostou tanto que ela mandou para outras pessoas. Então, eu tô pegando esse conteúdo de que terapia é um dom. Terapia dom. É um dom de quem senta a bunda na cadeira e estuda. E eu vou levar ele para mais pessoas. Eu vou fazer tráfego pago com ele. Tá? O tráfego orgânico é aquele que eu expliquei antes. O pago é esse. E agora eu vou vir aqui e vou nesse botãozinho de turbinar publicação. Esse botão, ele já fez muito efeito. Aliás, ele me levou para Portugal. O meu primeiro anúncio, eu fiz por esse botão turbinar em 2016. Quer dizer, em 2016 eu fiz um cursinho de Instagram. Peraí que ele tá atualizando aqui. Em 2017, eu fui para Portugal só com o botãozinho de impulsionar, tá? E aí eu fiz uma publicidade para lá, para abrir meus atendimentos lá. E aqui dentro, você tem como escolher o seu público. Você vai escolher, você pode fazer o público automático. Mas se no público automático tá as pessoas do seu trabalho anterior, tá cheio de terapeuta que não consome seu produto, tá as tiazinha toda, tu não quer pra tiazinha, tu não quer pro público que vai buscar no radar essas pessoas. Você precisa construir esse público. Quando você faz o botãozinho impulsionar, você vai botar um valor por dia e tantos dias quanto você quer manter aquele anúncio.
Eu tenho feito alguns anúncios de impulsionar de 30 dias. O mínimo é R$6, porque ele sempre trabalha com o valor do dólar. Então, na faixa de $1 por dia. Lili, eu não posso botar R$6 por dia. Bota 10 dias, escolhe 10 dias do mês e faz um botão impulsionar para que mais pessoas cheguem no seu perfil. Então você entra ali, a gente tem uma aula inclusive dentro da certificação sobre o botão impulsionar, que eu convidei uma pessoa que é especialista nisso. E aí, quando você impulsiona, você começa a trazer mais pessoas para o seu feed. Então você vai escolher o público. Por exemplo, eu escolho o público que tem interesse em terapia, que sejam psicólogos, que gostam de desenvolvimento pessoal. Por quê? É o meu público terapeuta. E tá entre 37, acho que tá entre 37 e 55 anos. Mas isso não quer dizer que o pessoal de 30 não venha. Também vem. Esse é a grande massa que o Instagram entrega meu conteúdo. E aí ele vai colocando depois para mais pessoas. Isso é muito importante vocês saberem, porque não dá para vocês ficarem fazendo conteúdo para quem tá no seu Insta. Você não quer ser melhor todo dia, você não quer que seu eu de amanhã seja melhor do que o de hoje? Não pode ser com as pessoas que estão no seu Instagram. Você precisa desenvolver a capacidade de colocar mais gente no seu Insta. Mas aí tem um porém. Não são todos os reels que podem ser impulsionados. Reels parece que até 1 minuto só. Por exemplo, esse que super viralizou, eu não consigo impulsionar, tá? Seria um ótimo reels para eu trazer mais gente, mas ele não me permite. Ele tem um tempo, parece que agora tá liberado até 1 minuto, tá? Aí você está, beleza, preciso arrumar meu jardim, preciso ter conteúdo. Por quê? Se eu impulsiono isso aqui e a pessoa chega, tá? Um feed cocôzinho, um feed que não fala nada. A minha bio não diz quem eu sou, né? Não diz o que eu faço. Hoje eu até compartilhei a bio de uma aluna que estava conversando comigo. Aí no feed da aluna tá assim: terapia holística para uma vida plena. O que é uma vida plena? Teu cliente não sabe o que é vida plena. Você precisa falar com ele através da transformação que ele deseja. Aí tá, aromaterapia, cristaloterapia, cromoterapia, fitoenergia, florais de bar, radiestesia e reiki. Teu cliente está com uma baita de uma ansiedade. Teu cliente está com uma baita de uma situação, aí ele chega aqui, ele lê aromaterapia, cristaloterapia, cronoterapia. Cara, ele fala, como é que essa pessoa vai me ajudar? Então, é importante que vocês contem para a pessoa como é que vocês ajudam. Qual é a transformação? Olha, por exemplo, no meu feed tá, Lili, mentalidade e terapia. Sobre isso que eu falo, mentalidade e terapia. Todo mundo já sabe que quando entrar lá eu vou falar de mentalidade e terapia. A pessoa, pô, mentalidade e terapia, aqui que eu quero ficar. Aí se eu boto lá, terapia holística. Terapia holística é vago pra caramba, né? A terapia holística é aquilo tudo ali. E ela ainda repete embaixo. Então é preciso você ser pontual. É preciso você ser cirúrgica. Aí eu boto psicologia, mentalidade e espiritualidade. Por quê? Porque a psicologia me dá autoridade, né? Eu sou psicóloga, então isso me traz a autoridade. Mas eu falo de espiritualidade. Então não venha psicóloga ortodoxa pra cá que vai querer ficar falando de artigo científico, porque eu não vou dar conta da chatice. Porque eu já boto logo que eu falo de espiritualidade. Então não é qualquer psicóloga que pode ser minha aluna. A psicóloga que vai ser minha aluna, ela também é ligada na espiritualidade. Ela entende que tem algo a mais além da nossa mente, além daquilo que a gente tem de racional. Então eu já coloco, já digo aqui vim. E mentalidade. Tudo começa na mente. Aí eu boto inteligência vibracional, que é um produto que eu tenho que é registrado, que eu tô gravando. E eu tenho certificação terapeuta da Nova Era, que é o curso, que é o meu carro-chefe. E aí, certificação terapeuta da Nova Era, tá ali MEC. Sem terapia não há evolução. É um lema. Então, eu já botei aqui o que eu faço, né? Eu já dei uma direção do que eu entrego. Agora, quando eu boto que eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, eu sou master coach, eu sou master em PNL, eu sou consteladora familiar, eu não tô falando nada com ninguém. Eu não tô me apresentando de verdade. Eu não tô falando da minha autoridade, entendeu? Ali, quando vocês colocam tudo de cursinho que vocês já fizeram, você tá se igualando com todo mundo. Então, o que você pode organizar na sua bio que vai gerar
uma identificação do seu cliente e ver que você tem alguma autoridade. É isso que você vai precisar trazer dentro do seu conteúdo, tá? Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu vou voltar aqui para um outro ponto que é importante eu falar para eu chegar no outro. Quando você for fazer uma live, ou quando você for fazer um Reels, quando você for fazer um carrossel que seja, tá? Que é estático, você precisa ter 3 pontos centrais. Introdução. Eu entrei na live falando pra que eu ia fazer essa live hoje, por que eu tava fazendo essa live. Porque eu estava numa imersão, aprendi muita coisa, eu decodifiquei todo esse conteúdo para terapeuta ser cada vez mais empreendedora e que não dava para eu fazer de lá, porque o conteúdo de lá vinha muito técnico e eu precisava decodificar isso, e aí eu marquei a live para hoje. Então, essa introdução aqui que eu fiz foi para quê? Para que vocês estão aqui comigo? Vocês estão aqui para aprender um conteúdo muito foda para vocês colocarem em prática hoje mesmo, para vocês começarem a ter mais clientes. E aí, tem um assunto central. O assunto central é isso tudo aqui que eu tô falando, tá? Isso tudo que foi desenhado para eu entregar nessa live hoje. E aí, desse assunto central é o tema relevante, que é onde eu entro em flow. Eu entrei tanto em flow aqui que eu já bebi um copo d'água, já levantei, já fui beber água, já chamei minha filha para me dar esse celular que eu queria mostrar ao vivo para vocês como é que fazia o impulsionamento. Isso é flow. Isso é flow. Tipo, eu não tô mais preocupada, eu não tô preocupada se meu cabelo tá direito, se eu tô falando bem, se eu não tô falando bem. Eu tô em flow. Eu tô entregando tudo aquilo que eu vim aqui para entregar para vocês. Então, quando você for fazer um carrossel, bota a introdução, faz o chamado, aí faz o carrossel, que é o flow, que é o conteúdo mesmo, que é o tema que é relevante, e no final você vai levar para algum lugar. Você vai fazer uma condução para algum lugar. Seja, curta esse post, ou compartilhe com mais pessoas, ou comente aqui embaixo desse post o que você acha. Você pode terminar com uma pergunta. Você fez um post carrossel, você no final vai falar assim: conta aqui qual é o seu problema e como eu posso te ajudar. Isso é uma condução, você está levando para algum lugar. Ou então você pode falar assim: clica lá no link da minha bio que tem um PDF, baixa esse PDF porque ele vai te ajudar. Ou então manda um direct para mim, porque você está se relacionando com a pessoa. Você está conduzindo essa pessoa para saber mais do seu produto. Então, leva essa pessoa para algum lugar. E esse lugar pode ser o simples lugar da sabedoria. O ponto A, quantas lives eu fiz e eu não tive link nenhum para ninguém comprar nada? Quantas? Inúmeras. Hoje eu tenho. Mas aquelas lives conduziam você do início da live ao final de uma live no saber, na propriedade do assunto, na sua própria transformação. Então você sempre vai pensar em cada post que você fizer, para onde você quer levar seu cliente. Qual é o próximo nível do seu cliente? O que ele precisa que você resolve, ou que você tem o caminho, ou que você tem o conhecimento que vai ajudar o seu cliente a alcançar esse estágio. O que eu já sei, que eu já posso ensinar para o meu cliente. Eu já posso ser uma referência para o meu cliente, porque, meus amores, todo mundo que tá aqui já conseguiu fazer algum tipo de superação na vida, já sabe alguma coisa que a grande maioria da massa humana não sabe. E você tá aí travada, você tá aí sem comunicar o que você sabe, porque você não tá empreendendo, porque você não tá dando um passo além, porque você não sabe organizar suas ideias, porque você não sabe o que é empreendedorismo, você não sabe qual é o próximo passo como terapeuta. O próximo passo é organizar as ideias, vender, fazer conteúdo, ter o seu Instagram, olhar para o marketing digital com outro olhar, saber o que essa ferramenta pode me ajudar. E aí, o próximo ponto que eu já falei, né? Eu às vezes não tô nem olhando meu mapa, mas eu já tô tão no flow, já tá tão internalizado aqui, que é organizar suas ideias. Não adianta você destravar se você tá com as suas ideias confusas, se você não tem uma organização dessas ideias na cabeça. Eu fiquei muito tempo, meninas, para fazer a minha linha editorial, porque eu não tinha clareza. A clareza, ela é algo que vem da nossa experiência.
Eu precisei passar por isso tudo para hoje ter clareza. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse sentado várias vezes, tentado mais um pouco, tentado mais um pouco, tentado mais um pouco, ó, eu não teria chegado lá. Então, eu comecei depois aqui colocar os lançamentos que eu tinha, o que eu precisava me desenvolver, a masterclass que eu fiz. Então, eu comecei a desenvolver, a botar no papel aquilo que eu queria falar. Ah, Lili, então quer dizer que 2020, quando você terminou esse ano, você sabia tudo? Você já estava com a linha editorial? Não, meus amores, passei 2021 inteiro, correndo atrás do rabo da minha linha editorial. Toda vez eu sentava, agora eu vou ter uma linha editorial. E não conseguia fazer. Em novembro, quando eu entrei para essa mentoria, da qual eu estava agora, que eu tô com essa clareza toda, fazendo o que eu tô fazendo, que eu voltei e falei, agora eu vou ter uma linha editorial. Eu consegui, eu amadureci. Tem um tempo de maturação. Por isso que eu falo que o conteúdo lá do Terapeuta Empreendedora, desse curso, ele traz essa maturidade. Porque a gente precisa entender como que a gente organiza isso na nossa cabeça, na nossa experiência, no nosso sentimento, pra gente chegar aqui e falar. Mas olha só, a gente passa a ser uma produtora de conteúdo, porque o meu cliente, ele se transforma com o meu conteúdo, tá? E o nosso trabalho é literalmente ensinar, educar e transformar, ensinar, educar e transformar, ensinar, educar e transformar, tá? Mas, conforme você vai fazendo isso, hoje você tem pouco tempo. Daqui a pouco isso vai estar internalizado, daqui a pouco você vai desenvolver uma mentalidade de uma pessoa que vai organizar isso mais facilmente. Então, como eu estava falando, o primeiro entrave, né? O primeiro momento de bloqueio é o emocional. O primeiro é, e se eu fizer isso? E se não gostarem do meu conteúdo? E se eu fizer uma live e não gostarem de mim? E se eu entrar e ficar gaguejando? Gente, quantas vezes eu gaguejei? Quantas vezes eu gaguejei? Quantas vezes eu ficar, né? O né é de quem tá inseguro, né? Então, quando a gente fica repetindo muita coisa aquela sílabazinha, né? Tá, né? Vocês não me veem fazendo isso. Mas provavelmente, se vocês forem pegar minha live lá do início, talvez tivesse esse tipo de repetição, porque era minha insegurança. E tá tudo bem, meus amores. Porque se você não começar, você não vai fazer nunca. Você só vai ser boa fazendo, né? Então, começa, senão você não vai ficar boa no percurso. E qual é o entrave emocional? Perfeccionismo. Quando tiver tudo certinho, eu vou fazer. Quando eu souber tudo na ponta da língua, eu vou fazer a live. Quando eu tiver mais pessoas no meu feed, aí eu vou fazer um carrossel. Quando eu vou fazer stories, quando, né? É tudo quando. E aí esse quando não chega nunca. O destrave precisa ser interno. Não existe ficar pronta sem fazer. Não existe ficar pronta sem errar. Não existe ficar pronta sem pagar mico. Não existe ficar pronta sem olhar a tela e falar, que merda, eu tô muito ruim. Meu Deus do céu, que droga. Como é que eu fiz isso? Não existe ficar boa sem fazer isso. Não existe. Pega minhas lives antigas lá, pega as minhas lives. Gente, desde cabelo, a iluminação, a fala, a tranquilidade, era tudo diferente. É preciso que vocês entendam que ficar boa é um processo. Lembra que o seu eu de amanhã, ele depende do seu eu de hoje? O seu eu de amanhã, ele vai precisar fazer alguma coisa que o seu eu de hoje não fez ainda? Então, quanto mais o seu eu de hoje fizer, melhor o seu eu de amanhã vai ser. Então, o destrave, ele é emocional. É você parar com o seu perfeccionismo, porque eu sou perfeccionista, achando que isso é qualidade. Não, isso é burrice. Porque a pessoa que quer ser perfeita, ela está competindo com Deus, porque não tem ninguém perfeito aqui. Se tivesse alguém perfeito aqui, meus amores, já estava em outro plano. A gente está aqui no mundo da imperfeição, né? Não dá para competir com Deus. Deus é o único perfeito nessa história. E aí você está se enganando. Você está arranjando uma fala bonita para dizer que você não está fazendo o que você tem que fazer. Sou perfeccionista, como se fosse qualidade. Como se fosse um atributo positivo. A pessoa que se diz perfeccionista hoje, sendo terapeuta, ela não entendeu ainda que tem uma máscara ali, né? A pessoa está se escondendo. Um leigo falar isso tudo bem, mas uma terapeuta ficar repetindo que ela é perfeccionista, por isso que ela não faz, rasga o diploma. Porque ela já entendeu que ali tem um processo terapêutico que precisa ser visto, não fez. Se não fez o dever de casa, quer fazer o dever de casa com os outros? Faltam 2 tópicos aqui pra gente terminar.
A gente falou sobre o botão turbinar, a gente falou sobre conteúdo, a gente falou de intenção e tempo, né? Do tempo que você vai colocar mesmo de energia para aquilo que você quer, que é ser uma terapeuta diferenciada, ser uma terapeuta bem remunerada. Então agora a gente vai falar sobre os 3 pontos que estão podendo impulsionar. São os stories, o carrossel e o Reels. Mas acho que é o stories só de 1 minuto. Acho que nem todo mundo tem o stories de 1 minuto ainda, tá? Agora, o que eu vou fazer, Lili? Como é que eu vou saber que post que eu vou fazer? Então, eu vou orientar vocês. No feed, você vai contar 9 quadradinhos daquele. 9 postzinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Você vai considerar 9 quadradinhos do seu feed. Dentro desses 9 quadradinhos do seu feed, 6 quadradinhos, 6 lugarzinhos daquele, 6 publicações do seu feed. Você vai falar sobre o quê? O que você faz? E aí você pode trabalhar com carrossel, você pode trabalhar com uma imagem estática, você pode trabalhar reels, sempre falando sobre o quê? Então, por exemplo, se fosse eu, o quê? O que eu faço? É fazer um reels. Meninas, estou passando aqui porque muitas de vocês me perguntam o que eu faço. Aí você chega aqui no meu feed e você não sabe exatamente. Eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, atendi durante muito tempo no A1, gerei muita transformação, porque eu fiz um método próprio. Porque quando eu saí da faculdade, eu só tinha aquele raio daquela escutativa e eu ficava sonolenta, eu tinha vontade de dormir e eu não tinha saco. Saí da psicologia e voltei. Quando eu voltei, eu decidi fazer meu método. Eu tô falando o que eu faço. Eu tô me apresentando falando o que eu faço. Eu tenho várias formas de falar sobre o que eu faço sem ser chata. Sem ser aquela pessoa que tá fazendo um panfleto ou tá fazendo um currículo para entregar para uma empresa. Uma outra forma de falar sobre o que eu faço. Ó, meninas, eu tô falando de reels, tá? Então tô gravando vídeo. Hoje uma forma de eu falar o que eu faço. Hoje eu recebi uma caixinha, ou hoje eu recebi um depoimento muito lindo de uma aluna da turma 12. Ela colocou lá no grupo que ela nunca viu tanto conteúdo num curso só, que só a primeira semana já impactou muito. E eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu faço isso muito, cara. Pronto, eu já falei de novo o que eu tô fazendo. Entenderam? Que eu tenho várias formas de falar sobre o que eu faço, sem falar... Eu tenho uma certificação que é reconhecida pelo MEC e eu não falei nada disso. Aí a pessoa vai andar no meu feed e ela vai descobrir o que eu faço. Porque o meu jardim tá preparado para a borboleta. Mas eu tô falando depoimento. Eu posso até printar o depoimento e botar no feed. Eu posso botar no carrossel. Eu posso fazer 3 carrosséis. Olha, vim aqui compartilhar que eu tô muito feliz. Olha o que eu recebi essa semana. Anda pro lado. Aí você bota 3 prints. Então, desses 9, 6 vão falar sobre o que você faz. Isso é para quem não tá com uma linha editorial bacana, quem não tá conectado ainda com o seu conteúdo. Dos 9, 6 o que você faz de formas diferentes, tá? Né, Galeci? Olá, meninas. Olá, pessoal. Eu sou terapeuta. Eu sou aromaterapeuta, eu faço mesa radiônica. Não é isso. Viu como é que eu fiz diferente? A forma com que você vai fazer é falando o que você faz de uma forma indireta, para você gerar conexão com o seu cliente, né? Para você fazer um currículo ali. Captaram? 6 é o quê? 6 posts de formas diferentes falando sobre o que você faz. 2, para quem? Então, você vai fazer desses 9, 2 posts é para quem? Vou dar um exemplo. Para quem? Vou dar um exemplo aqui que eu acabei de impulsionar aqui ao vivo com vocês, né? Terapia é um dom. Se eu tô falando que terapia é um dom, eu não tô falando pro meu cliente. Não um cliente que eu atendo no A1 que quer saber que terapia é um dom. Ele quer resolver o problema dele. Aí a pessoa que é minha aluna, que é a pessoa que busca a minha capacitação, que eu ensino, ela que é terapeuta, eu falo para terapeutas, eu quero que a terapeuta leia isso, eu não quero que o meu cliente final leia isso. Tem muita gente que fala de aromaterapia, de cristaloterapia,
de florais como se ela estivesse dando aula, como se o cliente dela quisesse fazer um curso de aroma. Ela ensina tanta coisa técnica que é como se ela estivesse ensinando uma terapeuta. E aí o cliente dela, que poderia se beneficiar do uso da terapia do floral, ele fala, não quero fazer curso de terapia, e vai embora. Então você precisa saber se você está ensinando ao seu cliente ou a outra pessoa que fez o curso como você. São coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu estou falando com a terapeuta. Qualquer terapeuta que receba esse anúnciozinho passando na frente dela, terapia é um dom. E eu sou terapeuta. Deixa eu ver se eu tenho mesmo dom. Aí ela vai passar pro lado e vai falar de quem senta a bunda na cadeira e estuda. Ela, pô, caraca, vim achando que era uma coisa e era outra. Eu fiz um conteúdo que dá um bug na cabeça da pessoa. Ela falou, deixa eu ver quem é essa mulher. Aí ela vai clicar aqui, quem é essa pessoa? Lili. Ah, ela fala de mentalidade, de terapia, ela é psicóloga, inteligente. Aí ela se interessa ou não. Mas eu já criei uma curiosidade nela. Então é para quem? Quando você fizer o seu post, você tem que pensar, a pessoa que vai ler isso, que vai me pagar, ela que precisa ser informada. É para ela que eu vou fazer isso. Então, isso daqui é tudo uma linguagem que eu decodifiquei, eu extraí disso tudo e eu falei, o que interessa para o meu público? Qual o nível de aprendizado do meu público? E trouxe isso para vocês através disso. É isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam organizar a ideia de vocês para que vocês coloquem isso para o cliente de vocês, o que ele quer, o que ele entende. Qual é o problema dele que se resolve. Porque o que eu aprendi lá resolve o meu problema, não resolve o problema de vocês. Então, o que você aprende na aromaterapia resolve o seu problema. E como é que você resolve o problema do seu cliente? O último é para quê? O que você deseja que essa pessoa alcance com aquilo que você entrega? Por quê? Porque o para quê é só um post, dos 9 é só um post. Porque a gente está falando, por exemplo, quando eu falo aqui, eu quero quebrar a barreira desse monte de terapeuta com técnica solta, que não consegue ganhar dinheiro, não sabe o que é um método terapêutico, não sabe nem o que é terapia, um processo terapêutico completo, para formar cada vez mais terapeutas profissionais e que sejam bem remuneradas. Isso fala com todo mundo? Não. Que a maioria não sabe nem o que é técnica solta, o que é processo terapêutico. Ela não sabe o que é isso. Ela não sabe discernir ainda o que é técnica solta e processo terapêutico completo. Se eu entrar aqui e ficar falando, porque técnica solta, processo terapêutico, se eu tivesse o tempo todo nessa live falando sobre isso, muita gente já teria saído. Mas quando vocês chegaram aqui e que vocês não tinham esse nível de consciência ainda, eu falava sobre o que eu fazia. Então eu falo muito mais sobre o que eu faço e para quem eu faço do que para que eu faço. Porque o para que é a minha certificação. E eu não posso ficar falando aqui da certificação com todo mundo, porque nem todo mundo que está aqui entende a diferença de uma certificação na vida delas. Elas precisam entender que eu ralei muito, que eu saí da psicologia porque só tinha escuta ativa, que isso não resolve o problema do cliente, que eu sou Theta Healing, que eu sou Bar de Axis, que isso são ferramentas soltas. Aí eu vou preparando o nível de consciência de quem vai ser minha aluna. Esse é o trabalho que vocês precisam fazer com o cliente de vocês. Lá no Eu Terapeuta Empreendedora, amadurece vocês a nível de comunicação, a nível de compreensão disso que vocês vão colocar para fora. Isso que vocês vão ser, eu ensino na certificação. A forte identidade de terapeuta, vocês saem de lá falando, eu sou terapeuta. Eu tenho um método, eu sei atender do início ao fim. Eu sei fazer terapia, eu sou terapeuta. Vocês saem apropriadas disso. Como que agora eu pego isso tudo e levo para o meu cliente? É esse contexto daqui muito mais, né? Então a gente tem jornada do herói, a gente tem aulas sobre vários pontos da informação, da comunicação, da construção de um produto, da construção do cognitivo da terapeuta para entregar aquele material, o que é importante. Então, é esse o caminho. É outra coisa. Não é mais sobre método. Não é mais sobre você e o seu cliente na terapia. É sobre você e tudo que envolve aquilo que você vai ser a sua empresa.
E aí, pra gente finalizar, termina aqui esse conteúdo com o conteúdo que a Carol trouxe lindamente pra gente. E eu preciso corrigir muito um ponto que eu vou falar aqui. Eu preciso fazer um treinamento muito importante para vocês verem que eu não tô perfeita, né? Para vocês verem que eu não estou pronta. Aos olhos de vocês eu posso estar, mas tecnicamente eu não tenho muito o que melhorar. Eu vou falar para vocês. 4 pontos, né? 4 pilares que a gente precisa desenvolver na nossa comunicação. O primeiro ponto é o tom de voz, tá? Isso é material da Carol. A Carol deu uma aula na certificação. Eu marquei ela nos stories hoje. Isso aqui foi muito importante para mim porque me deu um insight muito grande. Primeiro é o tom de voz. Tem gente que começa uma live que você praticamente tem vontade de enfiar o telefone lá dentro do ouvido que você não tá ouvindo a pessoa falar. Porque ela fala pro umbigo dela, né? Aí ela fala assim: olá, meus amores. Eu vim fazer uma live hoje. Ai, muito boa noite. Ai, que bom que vocês estão aqui. Gente, super baixo. Super baixo. Ninguém ouve, a pessoa vai embora, né? E tem aquela pessoa que parece que ela tá numa boate, que o som dela tá alto pra cacete e ela tá berrando. Eu acho que eu falo alto. Eu não sei como é que chega pra vocês aí. Eu acho que eu falo alto. Mas, em compensação, como eu sei que eu tenho um timbre de voz alto, eu tenho um timbre de voz, como é que eu posso dizer assim, forte, eu coloco o celular longe de mim. Porque se eu fizer a live daqui como muita gente faz, primeiro que eu fico horrorosa, com essa cara de colher, segundo que vocês vão ouvir muito mais alto a minha voz. Então eu guardo uma distância para que eu não solte muita voz alta na live para vocês. Então é importante vocês perceberem o volume de voz que vocês estão colocando na live. Eu sempre tive um timbre de voz, um volume de voz muito alto, mas às vezes a pessoa pode ficar com vergonha e querer contar segredinho. É uma forma de proteção, é uma forma do emocional se proteger. Então ela não percebe. E tem gente que fala baixinho mesmo, então vai precisar treinar, soltar a voz, beleza? O tom de voz. O tom de voz é aquela pessoa que é instável. Uma hora, ela fala assim: ah, olá, meus amores, então, estamos aqui fazendo uma live. Hoje a gente vai fazer uma live. Olha, mas a nossa live, hoje a gente vai falar disso. Aí ela lembra e fala: não, tem que ser fofa. Aí ela fala: então, a nossa live, a gente vai falar sobre isso. Aí daqui a pouco ela vai lá e vem cá. Então ela fica oscilando muito no tom de voz dela, né? Às vezes ela fala um pouco para dentro, às vezes ela fala um pouco para fora, por causa da inibição. Isso aqui tá mostrando instabilidade e falta de segurança. Então, isso acontece, tá tudo bem acontecer. Se vocês forem ver as minhas lives antigas, vocês vão ver isso tudo. E quando a Carol pontuou isso, eu achei muito legal falar isso para vocês, porque são só pontos de atenção que depois a gente vai corrigindo. Depois a gente vai melhorando. Eu já vou falar o meu já. Dicção, tá? Tem pessoas que engolem sílabas, ficam nervosas. Tem pessoas que têm isso, como é que eu posso dizer assim, como disfunção mesmo, né? Tem problema na dicção, não terminam as palavras. Ela brincou, né? Mineirinho, que fala tudo assim no diminutivo. Então, na dicção, a gente evitar de falar palavras no diminutivo, evitar a gente ficar repetindo palavrinhas no final. A dicção, a gente perceber se a gente está fazendo um movimento da boca para falar, porque as pessoas entendem melhor. Imagina, ó, vou dar um exemplo. Então, meninas, hoje eu vou fazer aqui, eu vou falar aqui sobre vocês organizarem a ideia. Então, é importante que vocês, esse destrave, ele é emocional, é importante que vocês tenham uma noção real que a organização, aí, entende? Que começa a ficar travado. Qual é a identidade que eu tô trazendo para minha fala quando eu fico aqui, né? No fechadinho, na minha dicção travada. Então é importante vocês se observarem, porque às vezes você não tem consciência sobre o que tá fazendo com que você não se coloque, mas isso pode ser corrigido, isso pode ser treinado. Tudo na nossa vida. Lembra que eu falei que o sucesso é sobre comportamento?
né? Sobre quem sabe mais. E comportamento, ele é treinável, né? Basta ver o que a gente faz com o cachorrinho, dando, né, um biscroquezinho para ele. Se ele ganha um novo comportamento porque ele é treinado, você, como ser humano, tem muito mais capacidade, também vai poder. E aí, meus amores, tem aquelas pessoas que vai fazer uma live de 1 hora, ela fica: olá, gente, como vocês vão? Tudo bem? Ai, vamos esperar o pessoal chegar. Espera mesmo, né? Ela fica esperando. Enquanto não tiver 30, ela começa. Tudo dela é lento, tudo é lento. Tudo é lento. E aí, meus amores, ninguém aguenta também, né? Ninguém aguenta. Aquela pessoa que fala, que parece estar na nuvem, é um público muito específico que se conecta com essas pessoas. E para você passar uma informação, você precisa encontrar o timing. E aí, o contrário da pessoa muito lenta é a pessoa muito rápida. Quem acha que eu sou muito rápida aqui? Porque esse é o meu problema. Eu acho que eu preciso melhorar isso. Quem acha que eu sou muito rápida aí? Quem acha que eu tenho que melhorar isso? Ou quem acha que tá bom? É um feedback agora importante pra mim, tá? Quem acha que, pô, Lili, tu entra na live, tu fala rápido, mas tu manda conteúdo e a gente entende o que você fala. Se eu mando conteúdo e vocês entendem, tá bom. Ou não, eu entro na live, tu fala muita coisa e eu não entendo nada. Tá dando ruim. Ou não, tu fala rápido, às vezes, né? Conta aí pra mim, tá? Porque isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Eu acho o quê? Acho o quê? Diz o que vocês acham? Que eu falo rápido? Pra mim está bom. Lili sendo Lili. Exatamente. Eu acho que você é maravilhosa. Tá bom, pois sou rápida também. Muita gente se conecta comigo, entende? Se vocês entendem, beleza. Mas, por exemplo, tem horas que eu preciso respirar. Que eu falo, caraca, eu não tô respirando. Então, eu preciso trabalhar essa harmonia da minha própria fala, entendeu? Então, meus amores, é isso. Beijos!